Caixa, quero a sua opinião também dessa primeira aparição de boa parte do principal elenco atleticano e o empate por 0-0. Pobre, né, Caixa? O Marcos perguntou então se o que é o tal do projeto esportivo, né? Porque fica muito vago. O que é projeto esportivo? Projeto esportivo é o quê? Porque o Galo tá contratando um monte de cara que tá falando que o projeto esportivo foi o que trouxe pra cá. Projeto esportivo ficou muito vago. E aí o Hulk não quis responder. Sobre a história de verdades ou mentiras, coisas inventadas, enfim, quando tem apuração de muita gente, aí eu já fico com esse negócio. Muita gente apurou a mesma coisa, né? Muita gente foi por uma mesma linha. Então é importante falar o que é mentira, o que é verdade, sabe? Porque fica muito solto. Mas enfim, é importante que a coisa tenha sido de fato solucionada e que falemos do Hulk enquanto centroavante, atacante, um jogador ofensivo, ídolo do Atlético, né? Acima de tudo, um ídolo do Atlético, Andrade. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo, né? A gente vai estar reagindo no vídeo aqui da Itatiaia Esporte, chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você, pessoal, deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Caixa, quero a sua opinião também dessa primeira aparição de boa parte do principal elenco atleticano e o empate por 0-0. Pobre, né, Caixa? Pobre, eu não esperava o fino da bola, eu também não esperava o Atlético jogando melhor futebol, melhor conjunto, melhor entrosamento. Obviamente que estamos no começo do ano, mas eu também não esperava o que eu vi. Eu acreditava na vitória aqui, que o Atlético pudesse vencer. Quando o Atlético joga um segundo tempo com 30 minutos do segundo tempo com um a mais, né? Teve a expulsão do Tombense, aí você fala, não, agora o Atlético vai fazer o gol. São Paulo ele mexe, coloca mais atacantes, entrou o Coelho, que deu pra gente ver que vai demorar bastante ainda para chegar no Coelho que a gente conhece. Teve a contusão, tá começando o ano como todo mundo, mas ele bateu o escanteio aqui que a bola saiu lá do lado de fora, depois ele tenta dar um passe, não acha ninguém, mas o Coelho tem sim muito futebol e a esperança do Atlético assim que ele tiver em forma. O Bernardo na correria de sempre, o Igor Gomes na correria de sempre, errando passes, errando lançamentos, e o Lodge, que era a grande expectativa nossa, né, que vem para suprir uma posição, para ficar numa posição que é importante, vai substituir o Arana. Gostei do futebol dele, mostra entusiasmo, mas também tinha 6 meses que não jogava, tem que dar um tempo também para o rapaz. Mas o problema é que o campeonato já tem na sequência América e Cruzeiro, 2 clássicos em Belo Horizonte, então o Atlético tem que melhorar o seu futebol, mesmo com todo o desconto de início de temporada, com jogadores chegando, outros que ainda vão chegar, mas o futebol hoje aqui foi ruim, que o Atlético teve bola na trave, o Tombense também teve, e o goleiro Matheus foi eleito com justiça o melhor em campo. Ele fez 2 grandes defesas, mas o Atlético não fez por merecer a vitória também. Uma pergunta que era muito necessária e foi feita, não sei o nome do companheiro que fez. Marcos Fernandes. Boa. O Marcos perguntou então se o que é o tal do projeto esportivo, né? Porque fica muito vago. O que é projeto esportivo? Projeto esportivo é o quê? É porque o Galo tá contratando um monte de cara que tá falando que o projeto esportivo foi o que trouxe pra cá. Projeto esportivo ficou muito vago. E aí o Hulk não quis responder. Sobre a história de verdades ou mentiras, coisas inventadas, enfim, quando tem apuração de muita gente, aí eu já fico com esse negócio. Muita gente apurou a mesma coisa, né? Muita gente foi por uma mesma linha. Então é importante falar o que é mentira, o que é verdade, sabe? Porque fica muito solto. Mas enfim, é importante que a coisa tenha sido de fato solucionada e que falemos do Hulk enquanto centroavante, atacante, um jogador ofensivo, ídolo do Atlético, né? Acima de tudo, um ídolo do Atlético, Andrade. E quando tem uma história tão complexa assim, ô Cirilo, como foi essa, continua sendo, né, do Hulk com o Atlético e Fluminense, existem versões. Então às vezes a gente vai ver um jornalista que vai publicar uma informação que ele apurou de acordo com a fonte tal. E se você apurar com outra fonte, vai ser uma versão diferente. São muitas narrativas e divergências nessa história. Por isso que pra mim foi mal conduzida por todas as partes, porque cada um tá falando uma coisa. Essa entrevista com o Hulk hoje era importantíssima e, de fato, falar sobre essa situação toda hoje era muito mais importante do que tratar do jogo com o Hulk. Algumas situações ele respondeu, mas a principal, que era essa questão do projeto esportivo, que eu fiquei bem curioso, Cirilo. Bem curioso, o Hulk preferiu não responder. Tá no direito dele, mas a gente vai continuar com aquelas perguntas. Projeto esportivo seria o quê? Ser titular? Ele falou no post lá do Instagram que não tem a ver com isso. Seria ter mais anos de contrato para um jogador que está chegando a 40 anos, que tem mais um ano de contrato e um gatilho para uma renovação por mais um ano. Não acho que precisaria você sentar na mesa com ele para estender ainda mais o contrato. Se você já tem pelo menos 2 anos de contrato, eu acho que é justo, que é coerente. Mas tomara que o Hulk possa estar 100% focado. Eu tenho certeza, conhecendo o Hulk, tudo que ele já fez na história do futebol, que ele vai dar o máximo, que ele vai estar entregue aqui ao Atlético.
pela honra, pelo que ele é e pelo que ele representa com a camisa do Atlético. Em relação ao Sampaoli, ele falou que respeita, que está tudo bem. E essa questão de ser titular ou reserva, eu acho que definir isso antes da temporada começar é precoce, por mais que o treinador ele tenha uma predisposição em ter, esse jogador eu considero um titular, esse talvez tenha menos espaço, mas é o campo que vai mostrar isso. Se o Hulk começar a temporada voando, metendo gol, e o Sampaoli fala assim, não, Hulk, porque eu não gosto de você não, vou colocar você no banco. Cara, isso é loucura. Eu acho que nenhum treinador faria isso. Se o jogador der a resposta no campo, nos treinos, nos jogos, ele vai se escalar, não tem como. Então, isso eu acho que pode mudar. O Hulk, talvez na cabeça do Sampaoli, não seja um titular absoluto, mas dependendo dos jogos, ele pode se tornar. Então, é variável. Mas o melhor cenário de todos é o Hulk ficar aqui com a cabeça 100%, ajudando bastante. É fato, e o São Paulo já falou, a diretoria também, que o Atlético busca um camisa 9 e talvez com a chegada desse camisa 9 que consiga fazer melhor essa função que o São Paulo quer, de fazer um pivô, de ter jogada aérea, de ter mais contundência lá na frente, talvez o Hulk perca espaço. Não impede também, eventualmente, que eles possam jogar juntos, mas talvez o Hulk não seja um titular absoluto. Eu tô com a sensação de que essa novela ainda não chegou ao fim. A gente sempre vai ter que ficar acompanhando aí os próximos capítulos, os próximos passos, mas o fato é que o Atlético precisa tocar sua vida, o Hulk também, tomara que seja aqui no Galo. Você falava antes do Abílio registrar a entrevista do Hulk sobre a história do centroavante e a busca por soluções justamente pro fazedor de gol. Custa dinheiro, custa caro, não é simples, mas o Sampaoli demonstrou um receio de que seja necessário um fato novo, né? E precisa mesmo. Independente da permanência ou não do Hulk, já era uma necessidade para a temporada passada. O Atlético precisa até para ter uma variação de jogo. E naquela entrevista coletiva do Paulo Brax, ele admitiu que ele se arrependeu de ter liberado o Daverson, por exemplo. Eu não estou falando que hoje o Daverson seria a solução, não acho que ele tem que voltar para o Atlético, mas estou falando apenas de característica. Faltou um camisa 9 para o Atlético na temporada passada e o jogo contra o Lanús foi gritante, né? Ficou muito evidente como a bola passava ali de um lado para o outro e não tinha um 9 de referência. Às vezes por uma jogada aérea, e o Hulk ele acrescenta em outros aspectos. Não adianta querer também cobrar do Hulk que ele seja o camisa 9 para fazer um pivô para jogar de costas pro gol. Eu falei que custa caro, Cirilo, porque você não vai tirar um camisa 9, um fazedor de gols de um outro clube se não tiver investimento. Você não consegue um jogador desses de graça, a não sei que seja uma ocasião super especial, mas não é a regra. Não é a regra. Então, você precisa realmente de um investimento. O Cláudio já trouxe durante essa semana, né, do interesse dessa negociação do Atlético pelo Cassierra. É um jogador que, sinceramente, eu não tinha acompanhado no Zenit. Então, assim, eu não vou tratar aqui como, é uma boa ou é uma aposta ruim sem ter um conhecimento maior do jogador. É lógico que eu procurei saber, assisti vários vídeos, busquei informações. Parece ser um cara realmente muito útil e dentro desse perfil que o Sampaoli busca, mas eu tô vendo muita gente já tratando assim, esse é bagre. Assistiu quantos jogos dele? Porque quando chega um Verratti aqui no futebol brasileiro que ninguém conhecia e começa a meter gol, poxa, mas aí tem que ter criatividade para buscar um cara desse. E curiosamente foi o Brax, né, que buscou na época que ele estava no Vasco. Aí quando chega um Germancano, que inicialmente ele chegou no Vasco, depois fez muito sucesso no Fluminense. Não, mas esse cara estava esquecido aí, ninguém buscou. Depois que chega e dá resultado, aí todo mundo acha lindo. Mas quando chega um nome desconhecido e que o grande público realmente não conhece, não dá pra gente também aqui cravar se é bom, se é ruim. Tem que buscar informações e nesse momento confiar num departamento que o Atlético tem e também nesse trabalho do Sampaoli de tentar garimpar esse mercado. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!